Pessoal, então, últimos elementos aí para a gente poder fechar o desenho do corte, a gente representar, né? Até onde eu mostrei aqui, a gente tinha só essas duas linhas, ó, era a referência da linha do piso e a referência da linha do teto. No piso, sendo uma casa térrea ou sendo um apartamento, vocês vão ter uma situação semelhante a essa. Essa espessura é a espessura da laje. Aqui eu estou fazendo uma espessura genérica de 10 centímetros. É uma informação que é difícil da gente medir, né? Vocês não vão ter como medir a espessura dessa laje. Laje de concreto normalmente tem uns 10, 15 centímetros, aí tem piso acabado também. Acho até que 15 seria mais apropriado para considerar também o piso acabado. Aqui é uma representação só da espessura total. Então eu estou considerando laje mais piso acabado, contrapiso, né, os elementos da construção. Essa representação aqui, ó, é como se fosse de viga, uma viga baldrame, ou uma viga, né, que tenha para estruturar essa laje. Então aqui também para baixo a gente não tem como saber exatamente como é. Num projeto isso seria, né, de um projeto de fundação, seria uma representação da fundação, ou se for num apartamento, seria uma viga que estrutura essa laje para o pavimento de baixo aqui. Aqui eu estou fazendo uma representação da calçada, né, uma linha grossa, então isso aqui tem a largura da calçada, e calçada normalmente tem um caimento suave, né, então tem uma linha inclinada aqui. Isso aqui eu acho que não vai ser o caso de vocês. Então, o que vocês vão precisar representar é essa espessura da laje, considerem aí uns 15 centímetros, acho que está razoável. Vigas, se vocês não tiverem como medir, né, a altura da viga, seja ela lá embaixo ou aqui em cima, ó, aqui eu tenho uma viga também, aqui no teto eu tenho uma espessura de laje, aqui 10 centímetros, não tem piso mais acima, e aqui eu tenho uma viga. Representação de uma viga, está no layer estrutura, para poder representar que isso aqui é um elemento estrutural. A altura de viga a gente conta a partir do topo da laje. A laje e a viga elas se fundem, né? Quando isso é concreto armado, elas são uma massa de material só. O que a gente considera como sendo a altura da viga é essa altura total, do ponto superior da laje até a altura inferior. Falando isso porque às vezes a gente consegue medir, né, o que a gente vê. Essa sala não tem outras salas aqui do ODS que a gente consegue ver a altura da viga. O que a gente vê é só essa altura do teto até a viga. Então vocês têm que tentar deduzir aí o que tem acima. Nesse caso da minha casa tem uma platibanda e aqui tem uma representação do telhado cortado. Então isso é genérico. Normalmente, nas paredes internas, aí vai depender da estrutura, como que é, pode aparecer outras vigas assim também, ó. Posso copiar essa daqui, vai ter vigas, né? Se tiver um dente, vai ficar uma coisa assim, ó. Então isso aqui seria uma representação de uma viga com esse ressalto da parede, seria o que a gente chama de espala, né? Um ressalto da viga além da espessura da parede. Então vocês vão ter vigas conforme a estrutura do projeto. Tentem identificar se é possível saber onde estão passando as vigas. Né? No caso, essas vigas são transversais ao plano de corte. Né? Elas são ortogonais ao plano de corte. Então eu estou vendo a viga seccionada. Se tivesse uma viga vista, eu veria uma linha mais fininha lá no plano de fundo. Se tiver
uma linha de viga aqui assim também, ó. Então são situações hipotéticas para vocês verem se identificam no caso de vocês aí, ó. Se tivesse uma projeção indicando uma altura de viga, essa altura de viga eu estaria vendo esse detalhe aqui, ó. Então, assim, para vocês arrematarem, né, um corte tem, no mínimo, uma espessura do elemento. Se isso fosse um forro, eu não usaria o layer estrutura, seria mais fininho, né? Aí mudaria um pouco a configuração. Mas vamos tentar padronizar isso assim, ó. Vamos fazer uma espessura de laje no piso, uma espessura de laje no teto. Aí aqui tem uma representação de telhado, não sei se vai ser o caso de vocês, mas o telhado dessa minha casa, eu estava tentando ver no vista aérea aqui, mas já está diferente, ó. O telhado aqui está a rua, eu representei esse ressaltozinho aqui, ó. Esse ressalto é o que eu representei com esse dentezinho aqui, ó. Então aqui está a calçada, né? Tem uma inclinação da calçada, enfim. O meu telhado não está mais desse jeito, essa casa já foi reformada. O telhado cai, né, da parede do vizinho, cai em direção a esse corredor. Ele tem uma água única em direção ao corredor. Então, para eu ver a inclinação do telhado, eu tive que fazer um outro corte aqui do lado, ó. Então, está bem esquemático aqui, não é uma representação do plano inclinado do telhado. E para eu marcar ele aqui, eu tive que puxar, ó. Eu tenho aonde está passando o plano de corte, que é essa linha transversal, é onde ele vai cortar o telhado, é de onde eu puxo, aí aqui agora com uma X-line horizontal, para definir a altura do telhado cortado aqui, ó. Então essa linha horizontal é a que me deu origem a essas linhas do telhado. Isso aqui é uma platibanda, a platibanda ainda existe. A platibanda é uma parede que vai acima da laje e arremata, né, lateralmente o telhado aqui. Então, tentem representar espessura de piso, espessura de laje, de teto, né, vigas, o mais fiel possível à realidade da casa de vocês. E aí uma indicação de uma cobertura, né? Se for apartamento, vai ser a repetição do apartamento, do que acontece embaixo vai acontecer em cima. Aí vocês podem fazer uma representação assim, ó, de interromper o desenho, né? Continua uma parede, mas interrompe com uma linha traço ponto, interrompe o que não dá para mostrar mais acima. Então é isso. Vamos ver, façam o melhor possível aí. Isso é um princípio básico, nós ainda vamos trabalhar mais cortes, outros elementos em corte. Mas para a gente ter esse entendimento tridimensional. A planta para a gente ver a área e os cortes para a gente ver as relações de altura. Ok? É isso.